Oi gente, tudo bom? Então, continuando a série de vídeos que eu tô fazendo sobre os livros que eu li em Punta Cana, hoje vai ser sobre V de Vingança, um quadrinho sensacional do Alan Moore com David Lloyd. Basicamente é a história de uma Inglaterra que cursou assim, um caminho bem diferente, como se tivesse existido uma outra grande guerra, e que nessa grande guerra todo o governo foi destruído e na Inglaterra especificamente ressurgiu um governo de uma forma bem fascista e totalitária, e que as pessoas aceitavam porque elas achavam que era melhor do que governo nenhum, que era o que elas estavam tendo antes. Mas é um governo totalmente maluco e fascista, de assim, tem câmeras em todos os lugares, o governo te vê, o governo tem poder total, os policiais podem te estuprar na rua se eles te pegarem fazendo alguma coisa, e isso é legal, sabe? E todo corrupto por dentro também, você vê coisas que o padre faz que são horríveis, e o padre tem uma posição enorme lá dentro. Enfim, eles fazem experimentos com as pessoas, faziam campos de concentração, uma Inglaterra onde não existem mais negros, não existem mais gays. Nesse contexto surge o V, que é esse cara que usa essa máscara, que ninguém sabe quem é, e que ele é um terrorista nesse meio todo, mas ele acaba sendo... É bem questionável isso, porque já entra nos questionamentos do livro, mas um terrorista do bem, um terrorista que tá lutando pra uma coisa boa dentro de um governo horrível. E esse livro é sensacional porque te põe questionando o tempo todo. Você sabe que o governo é errado, mas fica te colocando o tempo todo. E o que o V tá fazendo é certo? E o modo dele, talvez o ideal dele seja bom, mas e o modo? Enfim, e a gente vai seguindo essa história do V, principalmente, em grande parte, através dos olhos da Ivy, que é uma personagem, a mulher desse quadrinho, que no filme é a Natalie Portman, que é linda, maravilhosa, adoro ela. E a Ivy, que é essa daqui, a gente não vê assim o tempo todo a história como um ponto de vista dela, a gente vai mudando de ponto de vista o tempo todo, acompanhando a história, mas a gente vê o V principalmente do ponto de vista dela. E ela é uma personagem que eu adorei, ela é sensacional, porque você olha ela no começo do quadrinho, no final, e ela mudou, ela transformou, ela é outra pessoa, e você vê essa transformação e ela faz sentido, e é um livro um pouco perturbador. Eu tava até em dúvida se eu levava ele pra ler numa viagem pra praia em Punta Cana, mas quando eu levei eu já tava, tipo, chegando na metade, eu não tava mais conseguindo parar de ler, eu precisava levar pra terminar de ler lá, sabe? E eu recomendo muito, vai te fazer pensar. Eu não consigo falar muito mais sem falar spoiler, então assim, eu recomendo bastante. Eu li a versão em inglês. Eu tive um pouco de dificuldade para ler inglês porque o V, ele fala muito citando peças teatrais com uma linguagem que é de uma Inglaterra mais antiga. Então eu tive um pouco de dificuldade nas falas dele algumas vezes, precisava ir no dicionário, tudo. Talvez para quem não domina tão bem inglês tenha que ler em português mesmo, mas em geral eu prefiro ler na língua original. Os desenhos são muito legais, eu não sou tipo especialista em desenho, eu não sou desenhista pra ficar criticando isso, mas tipo, olha isso. Esse cara é o ditador, olha o olhar dele. E é tipo, não é um desenho que é todo rebuscado, muito cheio de detalhes, mas consegue passar com poucos traços esse olhar, sabe? Agora parte com spoiler. Spoiler, eu não sei editar, tipo, um sinal de spoiler tocando sirene, então eu faço assim. Spoiler. Cara, assim, eu tava do lado do V nessa revistinha, nesse mundo bizarro. Apesar dele fazer esses ataques terroristas e tudo mais, e dele ir matando as pessoas que fizeram o experimento com ele e tal, tipo, pra mim fazia sentido. Na parte que ele revela pra Ivy que foi ele que capturou ela e que torturou, que raspou o cabelo dela pra testar a lealdade dela, ou, enfim, pra fazer ela passar por essa transformação. Daí pra frente, é tipo mais ou menos na metade, um pouquinho depois da metade do quadrinho que isso acontece, me faz questionar tudo que ele fez desde o começo, assim. Os meios dele, assim, sabe? Apesar de eu concordar mais ou menos com o final, porque o final que ele quer é a anarquia, sabe? O símbolo dele, inclusive o V, é o símbolo da anarquia, só que a anarquia é um A e ele faz o V. Porque eu também não concordo com a anarquia, mas eu entendo que tendo aquele governo totalitário, ele quer ir pro outro extremo. Geralmente é pra isso que a gente se joga, né? E apesar de eu não acreditar que a anarquia funciona quando ele fala que vai funcionar, eu entendo que ele vai ter esse ponto de vista estando inserido nesse contexto de um fascismo, de um totalitarismo completo, assim. Então eu até tava meio que entendendo o ponto de vista dele até essa parte. A partir daí me fez questionar o livro inteiro, e acho que esse ponto foi o ponto principal pra mim de me fazer questionar tudo nesse livro. Tudo. Porque um cara que faz isso, uma mulher, assim, de sequestrar, raspar o cabelo, deixar sem comer, deixar ela lá dentro com um rato, escrever aquelas cartas
da Valerie, que, enfim, ele falou que já tinha lá as cartas, mas enfim, deixar aquelas cartas da Valerie pra ela, quebrar a pessoa desse jeito, sabe? E a Ivy acaba, apesar de eu achar que ela teve uma mudança, porque no final ela vira a próxima V, será que ela teve mesmo? Ou será que ela não foi ela sendo manipulada esse tempo todo, entendeu? Porque ela começa como aquela jovem manipulável, frágil, e a ideia de que ela passa por esse processo que o V faz com ela e ela sai renovada e sai forte e vira a próxima V no final. Mas será que ela não só, tipo, foi meio que fazendo o que ele queria, adotou ele mesmo como outro pai e foi fazendo o que ele queria no final? E, na verdade, ela se transformou pra ser alguém que ele queria e não exatamente por concordar com os ideais e, enfim, sabe? Me fez questionar muito esse lado dela e esse lado dele. Então, cara, é um livro que te faz pensar muito. E é legal porque ele tá num ambiente que a princípio você vai pensando só que é sobre a Inglaterra, sobre o fascismo, sobre a distopia, e vira sobre os personagens, sobre o V e sobre a Ivy. Cara, me fez pensar muito. Me tá fazendo pensar até agora, não consegui chegar a nenhuma conclusão. E no começo eu tenho uma mania, assim, de levar spoiler quando eu tô lendo. Tem coisa que eu preciso saber e que eu não estragaria a minha experiência. Então, assim, eu tava lendo e aí lá, por, sei lá, um quarto, um terço do livro, eu meio que queria muito saber quem era o V. E é uma coisa, é o tipo de coisa que não me atrapalha. Eu fui no final pra ver quem era o V. E aí eu vi que no final ela tira a máscara dele e ela vai tirar a máscara dele e ela não tira. Então a gente fica sem saber quem é o V, porque o V pode ser qualquer um, o V pode ser todos nós, enfim. Quando eu vi isso dessa primeira vez, quando eu tava no começo do livro, eu fiquei puta, eu fiquei, não, eu quero saber quem é o V, sabe? Mas quando você chega no final, você vê ainda, você chega no final, faz sentido, não faz diferença quem é o V, entendeu? Tipo, se era o pai dela, ou enfim, não faz diferença. Se ele era alguém, se ele era queimado, deformado, se ele era um cara muito bonito, não faz nenhuma diferença. Eu gostei que eles conseguiram fazer isso, entendeu? Não fazer ser, um momento de grande revelação. E isso, pra mim, pessoalmente, é uma coisa grande de se fazer, porque geralmente eu tenho muita dificuldade de ficar sem resposta no livro, entendeu? E o fato desse quadrinho conseguir não me dar essa resposta e ainda assim me deixar muito satisfeita com o fato de a resposta não ser dada, é um ponto grande em favor da escrita e da forma que a história foi construída. São personagens sensacionais, assim. Adorei acompanhar a Ivy, adorei acompanhar o V, são dois personagens extremamente profundos. Tem os outros personagens do livro também que são muito profundos, tipo a mulher que perde 2 maridos e que tinha uma vida super high society e que acaba tendo que trabalhar num bordel. E o detetive que vai atrás deles mesmo, que acaba tendo uma epifania no final, ele mata o V, mas ele sai do governo ao mesmo tempo, ele não tá do lado nem de um nem do outro. Talvez seja o cara mais certo no final dessa história toda. As analogias que ele faz com a justiça e com o grande computador que governa a Inglaterra. Cara, assim, ó, se eu for ficar falando disso daqui, eu vou querer ir página a página e elogiando tudo. Gostei muito desse quadrinho, recomendo muito pra qualquer um, V de Vingança. Sensacional, mesmo que você já tenha visto o filme, falam que é totalmente diferente, leia o quadrinho também, é muito bom. Assim, não dou nota nesse tipo de filme, de vídeo, tô acostumada a ver resenha de filme, resenha de livro dando tipo tantas estrelas, eu não vou dar estrela porque eu não sei fazer isso. Não sei qual seria nem meu padrão de comparação pra dar nota, mas recomendo fortemente V de Vingança, leiam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim, deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos, e é isso. Tchauzinho, até a próxima. Uma coisa engraçada desse quadrinho é que até chegar nessa parte que ele torturou a Ivy, eu tava pensando qual seria a tatuagem que eu ia fazer sobre V de Vingança no meu corpo. Aí chegou nessa parte e eu fiquei, putz, não posso.